Galera, estamos aqui. Olha a minha cara de coragem. Ai. Ó, estamos aqui com os pimentões. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Eles se atrasaram um pouquinho, eu plantei as mudas atrasadas. Isso é um detalhe, porque quando a muda ela passa do tempo de ser transplantada, isso atrasa o desenvolvimento da planta, da hortaliça, seja lá o que você plante. Se você plantar atrasado, ele desenvolve e produz, mas não da mesma forma que produziria se você tivesse plantado no tempo certo. E por falar em plantação, eu quero dar uma dica aqui muito interessante acerca de espaço também e solo, terra. Solo e terra é a mesma coisa, né? São os termos que a gente usa. Eu não gosto de usar muito termo técnico, até porque eu não tenho formação em agronomia nem agricultura. Tudo que eu sei fui aprendendo naturalmente mesmo com meus pais. Mas uma dica importante, eu vou colocar aqui, ó, ver se dá pra ver ali, ó, os pimentões. Espera aí, só ajeitar aqui a nossa roupa. Ó a blusa esgoelada. Mas estamos em casa, graças a Deus. Eu plantei aqui, ó, observe que não tem um espaço muito grande entre eles. É ideal que tenha. Mas aqui eu planto de acordo com a minha realidade. A minha realidade aqui é pouco espaço. Como eu falei, meu quintal tem 10 por 6 por 7, nem sei, né? 10 metros de comprimento, eu acho que 6 ou 7 de largura. E eu planto bastante coisa aqui porque eu organizo o espaço. Então, assim, não é muito interessante você plantar junto, mas se você tiver num espaço reduzido, pode plantar um pouquinho desde que eles consigam se desenvolver. Também não vai plantar um colado no outro, né? Pelo amor de Deus. Aí tu planta os trem colado aí, depois vai dizer que aprendeu comigo, né? Mas assim, dá um espaço mínimo entre cada planta, mas você pode estar plantando um pouco mais junto aí a depender do seu espaço. A dica sobre solo é que, deixa eu tentar mostrar aqui, acho que nem tem como. Aqui, ó. Não dá para mostrar não, mas a terra aqui do meu quintal, ela é muito compactada. Em alguns pontos ela é mais solta, só que a maioria, acho que os 95% ou mais, ela é muito compactada. Ela é tão argilosa que ela parece um barro. Uma vez que eu estava cavando aqui para plantar as bananeiras, isso tem um tempo bom, isso foi em janeiro do ano passado que eu plantei essas bananeiras. Eu apertava assim na mão a terra e dava para fazer um bonequinho. Sério, sem brincadeira nenhuma. É porque eu conto tudo sorrindo, isso é natural meu. Mas o caso é sério, então assim, é uma terra muito compactada. E aí você me pergunta, se a terra é compactada, o que que isso tem a ver? Isso influencia muito no desenvolvimento da planta, da árvore, seja lá o que você plante. Porque quando a terra é muito compactada, você tem que ficar removendo bastante, a adubação tem que ser mais intensa, a irrigação tem que ser intensa. Tanto é que as minhas bananeiras aqui, eu plantei em janeiro do ano passado, já era para elas ter dado cacho, já era para estar maturando o cacho. E elas nem cacho deram ainda. Ah, Luana, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Exatamente por isso que eu estou falando aqui. A terra aqui é muito compactada e eu vacilei na irrigação. Adubei bem, mas molhei pouco. É por isso que agora vocês me veem nos meus vídeos aí com mangueira. Eu tava com o aspersor, né? Mas o aspersor deu um BO ali. Eu não estou utilizando mais. Não quebrou, mas não tá. Foi na parte de encaixar, né? Na boqueadura, a parte de encaixar na torneira, aluiu, e aí ficou soltando toda hora. E aí eu colocava, quando eu estava lá dentro fazendo as coisas, comida, ou lavando prato, ele pá, soltava, aí ficava molhando tudo. Então eu deixei só a mangueira consegue vedar bem ali na mangueira, na torneira, e eu consigo deixar em cada bananeira, eu coloco o bico da mangueira e deixo molhando até enjoar. E aí quando elas enjoam de água, eu tiro. Mas esse foi um dos motivos pelos quais as minhas bananeiras não deram cacho ainda. Então isso tudo influencia. Então você tem que molhar mais, você tem que afofar a terra em volta, seja com enxada normal, seja com enxadinha de mão. Isso aqui a gente chama de enxadinha de mão. E ele é duplo, ó. Tem a enxadinha e tem um gandanho, já para facilitar mesmo. Comprei de 20 conto.
nessas lojas de 20 não vale muita coisa, tanto quanto a... Não é tão resistente quanto a de R$ 70, tem uma de R$ 70. Eu vou comprar depois, vou mostrar pra vocês, mas aqui dá pra quebrar um galho legal. Agora sim, você tem que ter uma coluna boa, né? A minha tá mais ou menos, mas ainda dá pra alguma coisa, né? Coluninha de 35 anos ainda dá pra alguma coisa, né? Gente, pois é isso. Então o solo compactado você tem que trabalhar mais ele. Eu digo isso porque lá no CSU, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tinha horta no CSU. E lá funcionava naquele estilo de horta comunitária. Eles davam espaço, a gente plantava, tudo que a gente tinha era nosso, a gente não dava para o CSU, não tinha obrigação de dar nem para coordenador, nem para funcionário, nem nada. A gente não tinha obrigação de manter o CSU com as nossas hortas. A gente tinha, era estilo, como eu falei aqui, em agricultura familiar. E a gente vendia as coisas na porta, tinha sexta-feira verde e tal. E em troca a gente fazia a manutenção nos jardins. Então quando ia ter evento, era a galera da horta. Se alguém já entrou no CSU e viu bonitinho, arrumadinho, nesse período aí antes da reforma, porque agora ele está em reforma, então era eu, meu pai e uma galera que limpava. Nos bastidores aí, não era muito visto, não era muito propagado, mas se você já entrou lá e viu limpinho, bonitinho, jardim bonitinho no grau, pode ter certeza que tinha a minha mão, a mão do meu pai, a mão de uma galera também. Que eu não vou citar nome aqui porque não é interessante, não que eu esteja desmerecendo a eles, mas questão de ética também, não é? Uma vez que eu não estou mais no CSU. A gente encerrou o contrato por lá, por causa da reforma, e provavelmente lá não vai ter mais espaço para horta. Vai ser uma nova etapa, tá com a nova gestão também, mas sem outras questões que não vem ao caso aqui. Então, assim, lá na área que eu peguei, a área era mato, muito mato, nunca tinha sido plantada, se eu não me engano, há uns 10 anos. E era muita pedra, era muito turrão. O que eu fiz? Eu comecei a mexer na terra, a trabalhar. Aí comecei a plantar coisa, comecei a fazer canteiro. Gente, a terra ficou tão boa que mesmo depois que eu saí de lá, a senhorinha que tinha uma horta ao lado da minha, ela plantou coisa lá e conseguiu lucrar mais do que eu. Porque quando ela pegou a terra de volta, que ela me cedeu um pedaço, né, para eu plantar, quando ela pegou de volta, que eu encerrei, né, meu tempo no CSU, ela pegou de volta, ela conseguiu colher bem mais do que eu. Né, ela foi abençoada, me abençoou, né, eu colhi enquanto estava ali, eu preparei a terra para ela. Então, assim, era uma terra dura. Se vocês veem a terra hoje, não tem como ver porque o trator já passou, já. Não tem como nem eu fazer essa filmagem, mas se eu pudesse, eu iria lá para vocês verem a terra muito fofa, sabe? Então, assim, tem toda essa questão. Não existe solo ruim. Existe solo não trabalhado, existe solo não cuidado. Então, irrigação, adubo, você mexer na terra, você tem que remover. Aí aqui que eu tive uma ideia. Tive uma ideia, não é uma ideia brilhante, é uma ideia simples. Mas eu vou plantar no espaço que ficou aqui. Depois que eu tirei o pé de maracujá também, dei uma abertura aqui no quintal. O sol tá queimando aqui, ó. Mas deu uma arejada melhor no quintal. Eu vou plantar feijão. Não vou fazer isso sempre, vou plantar só uma vez. Eu vou plantar o feijão porque vai ajudar o meu solo a ficar mais descompactado. Porque eu vou plantar o feijão, vou cavar a cova, ele vai nascer, vou precisar adubar, vou precisar capinar em volta. Então esse exercício de capinar, de adubar, de remover terra, vai fazer com que a terra fique mais drenada. E eu vou plantar o feijão enquanto a grama não cresce. Eu mostrei para vocês aqueles capinzinhos ali, aqueles negocinhos que parece capim. Falei até capinzinho, né? Parece capim, mas não é capim, é grama. Inclusive eu vou até podar as folhas para ajudar, estimular o crescimento. Eu quero que ela cresça. Ah, Luana, vai demorar muito? Vai, porque demora e tudo leva tempo e tudo não é no seu tempo, mas cada planta, cada coisa tem o tempo dela. Claro que os cuidados interferem sim. Já falei 1000 vezes, irrigação, adubo e blá blá blá. Cuidado, cuidado. Aí as pessoas pensam, veem minhas bananeiras bonitas assim, acho que pensa que eu plantei e larguei aí. Ah, vem aqui pra tu ver. Marcar um dia pra essa galera aí que fica aí, olhando minhas coisas. Passar um dia aqui comigo. Enxada tem bastante ali. Se não tiver, a gente compra. Dinheiro não é problema. A gente compra enxada, bota todo mundo pra capinar pra você ver o que é bom. Então assim, vou plantar o feijão, espero fazer aquela farofa legal. O feijão ele dá entre 3 meses, 3, 4 meses aqui com essa terra daqui, conhecendo-a do jeito que eu conheço.
Com certeza vai demorar um pouquinho, talvez demore um pouquinho a mais. Mas assim, isso é uma dica legal. E volto a dizer, terra dura, mole, fofa, compactada não é o problema. E espaço também não é o problema. É claro que você não vai fazer uma floresta num lugar de 10 por 6, 10 por 7. Né? Prometo para vocês que eu ainda vou descobrir a metragem exata do meu quintal. Mas é mais ou menos aqui. Já mostrei ele, todo mundo já tá aí careca de saber mais ou menos o tamanho dele. E eu não ligo muito pra essa questão de tamanho, não. Aí assim, eu tenho algumas coisas aqui que eu desisti de ter. Plantei o pé de melancia, nasceu, arranquei o pé de maracujá, tava dando muita lagarta. Então assim, não dá para ter tudo, porque o espaço é pequeno. Se eu encher aqui demais, não vai sobrar espaço nem para eu respirar. Tenho que deixar um espaço para os varais, onde eu estendo roupa. As minhas duas blusas da Vulcabras, estão ali balançando, felizes da vida. Daqui a pouco eu vou vestir, né? Daqui a pouco dá a hora de trabalhar, né? Oficialmente eu sou sapateira, né? Operadora de calçados. Nas horas vagas eu tento ser horticultura, né? Fazer alguma coisa que preste na vida. Então, gente, é isso. Então, assim, eu aproveitei bem aqui. Ali, ó, tem, deixa eu ver se dá pra ver. Tem as minhas. Eles falam que é a orquídea da praia, nem descobri ainda o nome certo, olha lá. As minhas orquídeas da praia. E é isso, plantando um pouquinho de cada coisa, o básico. Tem um canteiro ali também que eu plantei hortelã grosso, plantei folha santa, plantei hortelãzinho, vou plantar uma salsa. Eu acho que esse hortelã grosso eu vou tirar do canteiro e colocar no chão, porque ele toma muito espaço. O hortelã grosso é assim, ele não pensa nos outros. Ele quer crescer, desenvolver e ser a atração do canteiro. E eu vou mostrar para ele que não é assim. Então eu vou tirar, colocar no chão, não sei onde é que eu vou plantar, mas vou botar no chão. E é isso, vou encerrar meu vídeo porque o sol tá quente aqui. Não sei aí onde você tá, mas aqui, meu filho, tá quente, já tô me coçando já. Tá, tô toda protegida aqui, protetor solar, chapeuzinho, a blusinha da Olímpicos. Ei, que eu não canso de fazer propaganda da Olímpicos. Amo, amo. Qualidade é aqui. Sou suspeita para falar, né? Que a gente trabalha com a marca. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Pega essas dicas aí. Eu ia fazer aqui uma horta suspensa, fazer uma estrutura de pallet, colocar os vasinhos, mas eu não tô com muita coragem, nem muito tempo para isso. Não é nem coragem, é tempo mesmo. Então assim, eu prefiro as bananeiras e as coisas que eu vou plantando. Já está bom, não é? O cuidado é menos, mas a gente tem que cuidar, né? E aí se essa grama crescer e se espalhar pelo quintal, eu vou ter que conseguir mais, porque eu plantei só 3 pontos de grama. Eu quero arrumar mais umas 4 mudas para ela crescer mais rápido. E eu acho que daqui para o fim do ano já vai estar bem bonito aqui. Irrigar bastante e ela vai controlar a umidade. Ela vai impedir que os matos se espalhem, porque é muito mato. Eu tirei sábado, eu joguei fora 4 sacos cheios de mato. Ainda ficou 2 ali que eu já enchi. E se brincar ainda dá mais um. Sério. Então é muito mato, é muito desgastante. Ah, Luana, por que você não paga alguém para limpar? Gente, eu tenho saúde. Tá? Não é desmerecendo o serviço de ninguém. Mas a gente tem que usar com a cabeça. Se eu tenho saúde, se eu tenho ferramenta, de R$ 100 que eu pago, ou 50 que eu pagaria a alguém, R$ 50 já é a carne que eu passo a semana. R$ 50 já é as batatas, as coisas que eu uso na minha dieta para ganhar massa. Né? 50 contos já é quase a minha creatina. Quase não, é a minha creatina, né? Que eu tomo também todos os dias, tá? Para manter esse peso. Tá pensando que é fácil manter esse corpinho? Tá trabalhar, suar, né? Bora ver se nesse ano a gente ganha mais umas 2 gramas pra história. Pois é isso, vou encerrar porque o sol tá quente, eu tenho que cuidar aqui, que daqui a pouco é hora de terminar o almoço. E aqui em casa é só eu e Deus. Se eu não fizer, os passarinhos não fazem. Olha esse canto aí que vocês estão ouvindo. É do meu canarinho belga. Ah, por que você cria passarinho? Porque eu gosto. Se você não gosta, fique na sua e tá tudo certo, tá? Belga é legalizado, para quem não sabe.
A minha canarinha belga tem até anilha, né? Apesar de ser legalizado, tem anilha. E eu tenho 3, 2 machos e uma fêmea. Coloquei ali para reproduzir o casal branco, mas não deram certo. É a segunda vez, eu acho que aquela canária não gosta dele. E quando não há amor, não flui. Eu sei que ela botou um ovo só, chocou o ovo e o ovo não tinha nada dentro quando eu quebrei. Taquei no chão, não tinha nada. Então assim, eu não vou ficar colocando para não maltratá-la. Se ela não quer, não quer. Então ali. E essa é a minha vida, essa é a minha rotina. E eu vou ficando por aqui até o próximo rio.